Claquete! Sempre quis fazer isso. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vocês viram que bonito esse fone? Bonito, né? É do meu marido. Roubei ele hoje pra gravar pra você. Opa, é aqui que eu olho. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estou aqui sorrindo, mas só Deus sabe como que eu tô com dor. Já tem mais ou menos uma semana que eu tô sentindo muita dor. Uma semana não, tem mais. Tem 2 semanas. Tô sentindo muita dor, mas a pior semana foi na passada. E aí, hoje eu decidi gravar, aproveitando que eu tô com um tempinho livre. Eu sempre esqueço que é pra olhar pra cá e eu tô olhando pra lá. E minha unha tá horrível. Então, mas decidi gravar hoje pra conversar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de conscientização da depressão. E eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Eu tenho depressão, tenho fibromialgia, tenho toque, tenho síndrome do pânico. É muita coisa, né? Isso eu tenho já há muito tempo, desde quando eu era criança. Vocês sabiam que existem muitas crianças com depressão? Gente, eu só me dei conta de que eu tinha depressão quando eu era criança, na verdade, quando eu me tornei adulta e passei pela primeira vez na psicóloga. Para você ver a importância que tem a gente ir na psicóloga. A gente acaba se conhecendo, acaba descobrindo por que a gente carrega tantos traumas, por que a gente tem uma carga emocional tão grande. E eu fiquei, na verdade, surpresa quando eu descobri que, na verdade, eu tinha depressão desde a infância. Vou começar resumindo a minha história para vocês. Eu sou filha única, né? Tenho depressão, mais ou menos eu acho que eu tenho depressão desde os 3 anos de idade. Já imaginou uma criança com 3 anos de idade depressiva? Então, é bem isso, é bem triste, na verdade, porque eu já tinha pensamentos de morrer com 3 anos e eu não sabia como falar isso com a minha mãe. Né? Minha mãe sempre foi muito minha amiga, sempre foi a minha melhor amiga, mas eu não conseguia me abrir, não conseguia conversar, falar o que estava acontecendo, o que eu sentia. E eu já tinha esses pensamentos relacionados ao suicídio desde pequena, né? E depois que eu estava mais ou menos com uns 12 anos, mais ou menos 12 a 13 anos, tentaram me estuprar. Então já tenho um histórico, né, relacionado a tipos de... Como que eu vou falar? Não vou falar a palavra bem abuso, mas tentativas de abuso sexual desde a minha infância, né? Isso aconteceu já algumas vezes na minha vida, não foi apenas uma vez. Uma vez tentaram me estuprar quando eu estava indo para a escola. Outra vez foram 2 pessoas próximas à família, né, que tentaram e graças a Deus não conseguiram. E foi um período de tempo dos meus 3 anos de idade até os 12 anos, que foi quando aconteceu essas tentativas de estupro, de abuso, de violência sexual. Nesse tempo eu já tinha depressão e não sabia que tinha depressão e tentei levar a minha vida estudando. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito apaixonada por livros, por literatura e também me envolvia muito com umas coisas da igreja, né? Gostava de cantar e isso era para amenizar um pouco a dor que eu sentia. A tristeza que eu sabia, mas que eu sentia, mas não conseguia descrever, não conseguia explicar para ninguém. Para ninguém. Eu acho que tem muita gente que me conhece desde que eu era criança e tá ouvindo essa história pela primeira vez, que não sabia. Eu consegui falar para minha mãe isso tem mais ou menos umas 2 semanas, para vocês sentirem na pele como que foi difícil explicar tudo isso para minha mãe, tudo que eu sentia, né? E assim, essa depressão,
Minha mãe achava, ela me via triste, ela me via trancada dentro do meu quarto, muitas vezes, e ela não entendia, ela achava que era porque eu, filha única, eu ficava muito tempo em casa, né? A minha mãe sempre ficou comigo, ela não trabalhou fora, ela decidiu cuidar de mim, eu agradeço muito a Deus por a minha mãe ter decidido cuidar de mim e não ter ido trabalhar fora. E assim, eu fiquei num período de tempo que eu não queria sair de casa. Inclusive, eu reprovei na sétima série, foi bem no tempo que tentaram me estuprar quando eu estava indo para a escola. Eu só queria ficar em casa, não queria abrir porta nem janela. Quando a minha mãe saía de casa com o meu pai e eu não podia ir, não dava para mim ir, eu ficava em casa sozinha e me trancava e chorava. E colocava aquelas músicas mais tristes do mundo e chorava, chorava, chorava. Minha mãe não sabia por quê. Eu não conseguia explicar para ela por quê. Não conseguia explicar para ela, não conseguia colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, eu segui minha vida. Anos passaram, casei com uma pessoa que foi uma experiência na minha vida, onde até hoje ela com certeza também não sabe pelo que eu passei. E depois que eu me separei, foi um período muito triste da minha vida, onde eu já estava com a depressão num nível muito alto. E eu tentei me matar depois que eu me separei. Foi quando eu tentei suicídio. E depois disso, depois de quase ter morrido, foi quando eu desenvolvi a síndrome do pânico, foi quando eu desenvolvi também a fibromialgia. Não é um assunto fácil de ser falado, mas eu acho que vocês conseguem entender um pouco de como eu me senti e por que aconteceu tudo isso comigo desde criança. Quando eu tinha 3 anos, eu já tinha pensamentos, né, relacionados ao suicídio, mas até então não tinha acontecido nada. Dos 3 até os meus 13 anos nunca aconteceu nada. Meus pais sempre foram extremamente carinhosos, meus pais sempre me deram tudo que eu precisava. Não tudo que eu queria, mas tudo que eu precisava eu tinha. E então, eu mesmo não sei explicar porque que eu era tão triste naquele período, fingia ser alegre, porque não conseguia contar isso para ninguém, o que eu sentia, mas a minha vontade desde criança já era de chorar. E quando aconteceram essas coisas na minha vida, eu fiquei muito pior. E eu pensava muito em morrer, pensava demais em morrer, mas me apegava muito com Deus. E quando eu me separei, que eu tentei suicídio, eu não consigo me lembrar o porquê eu cheguei naquele ponto de falar, vou me matar, não quero mais viver. Não consigo entender como. Eu sei que a dor que eu sentia era muito grande. A única coisa que eu lembro foi de virar um frasco de remédio e tomar um remédio muito forte e tomar ele e acordar vomitando. E depois disso, tem 2 dias que eu não lembro de nada. E muita coisa eu esqueci. Porque eu tinha lido na internet que se eu tomasse esse remédio, eu entrava em coma e morria, eu esquecia de tudo. Eu queria esquecer o meu passado, eu queria esquecer o meu ex-marido, eu queria esquecer tudo. E depois de passar por isso, as pessoas começaram a acreditar muito que realmente eu tinha depressão. É muito complicado. Naquele tempo, as pessoas não tinham esse acesso à informação que tem hoje. E se falar sobre depressão, falar sobre suicídio, falar sobre tentativas de abuso, dói muito. Dói muito. Eu só consegui falar isso para minha mãe há 2 semanas. Eu acho que Setembro Amarelo, às vezes eu penso que é uma besteira. Porque a depressão ela não tem que ser falada só em setembro, ela tem que ser falada durante todo o tempo. A tentativa de suicídio não tem que falar só em setembro, tem que falar o ano inteiro. Quantas pessoas estão aí na mesma situação que eu, muito pior que eu, e não conseguem se abrir e pensam em suicídio? Mas é uma época que todo mundo parece que entende depressão e no restante do ano acaba esquecendo o que é depressão. E isso me deixa indignada. Eu acho que todos os meses deviam ter campanhas de conscientização para as pessoas não se suicidarem, né?
É, depois que eu passei pela psicóloga, depois dessa tentativa de suicídio, é que eu fui entender o porquê dos traumas que eu carregava. Porque tanta coisa aconteceu na minha vida, por que que eu agia de algumas formas que eu não queria agir, sabe? Faço muitas coisas assim que às vezes eu não gostaria de fazer. Ajo de formas como eu não gostaria de agir. Por que que eu era aquele tipo de pessoa? Por que que eu era assim? E aí, conversando com a psicóloga, ela me fez entender muitas coisas. Hoje eu entendo. Antes eu tinha aquele pensamento que só louco procurava psicólogo, só louco ia no psiquiatra, só louco tomava Rivotril. Hoje eu entendo que eu sou aquela louca que eu tinha medo, que eu precisava tomar todos aqueles tipos de remédio, mas agora eu entendo que antes de ser louca, eu era uma pessoa, uma criança, uma adolescente que precisava de ajuda. Mas para precisar de ajuda, eu precisaria falar. E a dificuldade que eu tinha era em falar. Eu não tinha dificuldade nenhuma em colocar uma máscara no rosto e fingir que eu era alegre, porque todo mundo me conhecia pelo meu sorriso, pela minha alegria. Mas dentro de mim, eu estava quebrada, destruída. Nem meus pais sabiam o que estava acontecendo comigo. Ninguém sabia. Fiquei casada há 7 anos e ninguém sabia da minha história. Hoje, quem sabe é meu marido e os meus pais. Mas antes eu não falava isso. E eu sei que você que está assistindo pode ter passado pela mesma coisa ou por coisas piores. A maioria das mulheres que têm fibromialgia sofreram algum tipo de abuso sexual. A maioria. Eu converso com muita gente no meu blog e eu vejo cada comentário que me dá muita tristeza e muita raiva. Raiva porque como pode o ser humano ser tão ruim? Como pode o ser humano ser tão lixo? E como pode ter pessoas que sofrem tanto por causa desses lixos, sabe? Eu fico penso muito sobre a minha vida. E penso muito sobre a vida das pessoas com quem eu converso. Eu precisava fazer esse vídeo para que muitas famílias parassem de olhar para o próprio umbigo e olhassem para o próximo, olhassem para o filho que está ali no quarto e às vezes não consegue falar. Olhasse para a filha que se esconde através do celular e ela também não consegue falar. E muitas vezes ela fala e as pessoas não estão nem aí. Eu estava lendo sobre o suicídio e as pessoas falam assim quando alguém se mata. Nossa, mas ontem ele estava sorrindo. Ah, mas quem vai se matar não fica demonstrando. Pelo contrário, gente, a pessoa dá todos os indícios. Quando a pessoa tá mal, ela dá todos os indícios, ela fala, ela grita. E muitas vezes quem tá do lado não entende, não escuta. Eu nunca vou culpar os meus pais, nunca vou culpar eles pela depressão, por tudo que eu passei. Muitas vezes eu explicava, eles não entendiam porque eles não tinham conhecimento que tem hoje. Hoje meus pais têm um conhecimento muito mais profundo sobre a doença. Mas se eu tivesse morrido naquele momento, eles nunca entenderiam. Graças a Deus, hoje eu estou viva. E hoje eu faço da depressão e da fibromialgia, eu faço uma escada, onde eu vou evoluindo e onde eu vou tentando ajudar e levar aquelas pessoas comigo para lugares mais altos. É o que eu tenho tentado fazer desde 2015 para cá. Não é fácil para mim falar isso. Eu ainda carrego traumas, eu ainda não consigo superar muita coisa. Tem muita coisa em mim que dói. E eu fiz esse vídeo para você entender que depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus, porque eu cresci num lar adventista. Cresci com Deus e ouvindo falar dele. E isso não me impediu de tentar me matar. Então pense bem antes de você falar qualquer coisa. Para uma pessoa que sofre depressão, pense antes de julgar
porque você não sabe o que o outro sente nem o que o outro passa. É isso, gente. Se inscreve no canal aí quem quiser acompanhar meus vídeos. Abraço pra vocês. Tchau.